Tico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal. Como vai? É um prazer estar aqui, novamente falando de ufologia, de assuntos correlatos. E é um assunto muito curioso. Eu encontrei, às vezes as pessoas me mandam coisas muito bacanas. Um que me mandaram foi o Akira, que corresponde comigo por e-mail, me encontrou num site chamado Hype Science. Hype, né, no sentido de hype de moderninha, né? Hype, hype, não é hiper, é hype só, né? Oh meu Deus, HYPE, Science, SCIENCE, hypescience.com, um blog excelente sobre coisas científicas e tal, curiosidades, tipo na linha assim super interessante, né? Da revista super interessante, e aí falava sobre ufologia, e sobre esse de ufologia, eles arrumaram uma coleção que eu nunca vi, muito boa, de UFOs esquisitos, né? Quer dizer, o que são UFOs esquisitos? UFOs que você olha e fala assim... Porque todo mundo fala assim, Grey reptiliano, pleiadiano, Grey reptiliano, né? Esse é o padrão, esse é o arroz com feijão, mas não existe só isso na ufologia. Existem ETs estranhíssimos. Hoje mesmo eu recebo reportagens direto de pessoas falando que vem ETs, ou seres, né? De luz, totalmente negro, peludo, uma série de estranhezas. E então eu vou ler alguns dos casos que tem aqui curiosos nesse Hype Science. Agradeço esse blog Hype Science, né? E quem quiser ver, veja lá. Eu estou só divulgando e contando e comentando. O caso número 10, o menos estranho dos 10, na opinião do Hype Science, foi a aparição do gramado de boliche. Em 27 de fevereiro de 2010, Roy Shaw, cara cético que não acreditava em UFO, estava passeando com seu cachorrinho em Devon, na Inglaterra. E andando pelas ruas do seu bairro, ele se aproximou de um clube de boliche, né, de gramado, né, aqueles clubes abertos, quando foi surpreendido por um UFO pairando no céu. O UFO, que estava nebuloso e distante, começou a descer lentamente e começou a chegar perto da direção de Shaw. Um UFO descer é uma coisa rara, tá? Isso já é uma coisa maravilhosa. As pessoas perguntam assim, como que eu faço para o UFO descer? Eu falo assim, eu te pergunto como que faz para o UFO descer. É raríssimo o UFO descer, e descer para um estranho, para uma pessoa que não tem contato, não tem nada. Isso é uma coisa bastante rara, né? Às vezes ele está descendo por uma agenda pessoal dele, não por sua causa, mas é difícil você ver o UFO descer. O UFO geralmente evita descer na presença de humanos. Ele se surpreendeu, e ao encontrar a nave espacial a 30 metros de comprimento, com luzes azuis e vermelhas piscando em volta, parecia os Estados Unidos, né? Azul e vermelho, azul e vermelho, azul e vermelho em volta toda da nave. Isso já era esquisito. Apesar que luzinhas, muitos UFOs têm, como se fossem luzinhas de avião, né? E ele viu que um vulto branco saiu, né? De 1,20 m, translúcido, e se mexeu muito lentamente na minha direção. Entendeu? E ele ficou paralisado. Tem a famosa paralisia quando você vê um ET. Quer dizer, ele não chegou a ver um ser. Isso também é essa coisa que é muito comum em ufologia. Você não vê um ser andando assim, com o rosto tal, perfeitinho. Você vê muitas vezes uma luz, um vulto, um ser semi-materializado indo na direção dele. E o ser falava assim, meu. Totalmente bizarro. Ele ouvia telepaticamente e falava assim, my. O cara ficou bastante assustado. Como ele era cético, ele ficou mais curioso do que assustado. Às vezes não saber nada sobre ufologia é uma coisa boa, porque ele não estava contaminado por aquelas histórias malucas de edifício dulce, de reptilianos e greys que comem gente, essas coisas. Ele olhou para aquilo e achou que era esquisito só. O cão dele, que chamava-se Sidney, que é muito calmo, começou a rosnar e mostrar os dentes para o ser desconhecido. Nesse ponto, Shaw saiu correndo para salvar sua vida com tanta pressa que torceu o tornozelo. Outra pessoa que passeava com o cachorro nas redondezas afirmou ter visto a nave decolar novamente em direção ao céu
num ângulo de 45 graus. E mesmo após o encontro bizarro, o Roy ainda disse ser cético com assuntos paranormais. Isso que eu sempre falo para as pessoas, não adianta querer convencer gente cética. Cético é cético. Quando a pessoa fala para mim, eu não acredito em UFO, não acredito em ET, você não tem como me provar, porque o UFO ainda não desceu na frente da Casa Branca, porque ninguém capturou uma nave dessas, porque ninguém nunca falou com um UFO, por que eles não se apresentam para nós, como se eles tivessem obrigação de se apresentar a nós, por que eles não nos contatam, né? Como se eles tivessem interesse em nos contatar, né? Todas as vezes que uma pessoa começa com esse tipo de discurso, o melhor é falar assim, não, você está totalmente certo, eu também não sei, nem tenho nada para te dizer. Entendeu? Porque é perda de tempo conversar com gente cética. Você vai só se chatear. Né? Então, eu aconselho vocês, quando encontrar com pessoas céticas, não entrar em debate. Mesma coisa com pessoas de matriz evangélica que falam que é diabo, não sei o que. Você, sim, tá certo. Tá tudo bem, entendeu? Eu tenho preguiça de discutir isso com vocês. Se vocês têm ainda energia, vitalidade, juventude para fazer isso, façam. Né? Vocês vão ver que é bater murro na ponta de faca. Porque a pessoa, quando ela tem uma convicção, ela já tem uma opinião formada e ela simplesmente quer contra-argumentar. Ela não quer que você prove nada. Mesmo que você tivesse uma prova, não ia conseguir nada. A ouvinte, uma amiga minha, Michele Cristine, me perguntou o que eu achava sobre animais em ufologia, né? Olha, cães e gatos. O que eu acho é o seguinte, o cão, ela podia fazer um programa sobre isso, né? Eu não sei muita coisa sobre cães e gatos em presença de UFO. Eu posso falar da minha experiência pessoal e da experiência de umas 4, 5 pessoas que eu conheço. O seu Manga, lá em Piracicaba, ele tinha um Rottweiler. E os 3 Greys entraram no quarto dele na hora que ele estava dormindo. E ele dormia com a esposa e o Rottweiler. O Rottweiler, a esposa não acordou. Os Greys estavam assim, examinando objetos, estavam pegando nas coisas e olhando e examinando e fazendo e acontecendo. Eles pareciam não estar interessados, é engraçado isso. Parece não estar interessado neles, estavam interessados nas coisas, nos perfumes, nas roupas, né? Estavam tocando as coisas. Isso não é muito padrão do comportamento de Grey, mas tudo pode acontecer. E em um determinado momento, o Rottweiler, a esposa não acordou de nenhum, mas o Rottweiler acordou e começou a rosnar para os Greys. E o Grey ficou com medo. O Rottweiler tinha um dentão, né? E o Grey apontou um bastão parecido com isso aqui, ó. Eu achei uma coisa parecida com o bastão que ele descreveu, uma coisa de uns 12 centímetros comprida, e apontou pro Rottweiler, e o Rottweiler adormeceu imediatamente. Só que o raio atingiu a boca do Rottweiler, e o Rottweiler adormeceu, mas quando ele acordou com uma ferida na boca. Essa ferida se tornou um câncer, e o Rottweiler morreu em 30 dias. É um dos casos que eu não conheço muitos casos desse tipo, mas casos de fatalidade assim com animais, né, animais que ameaçam o ET, o Grey no caso. Eu conheço esse caso bem contundente, bem provado, porque eu conheço o seu Manga, é uma pessoa idônea, uma pessoa pura, ele não falaria bobagem, não falaria nada para chamar minha atenção, né? E não teria interesse em maltratar o Rottweiler, gastou uma nota com o veterinário, o cachorro morreu do mesmo jeito, foi fulminante o câncer da metástase do câncer do cachorro, e isso foi uma coisa que aconteceu. Em outras circunstâncias, por exemplo, eu conheço também o caso de uma senhora, eu vou chamar ela de Rose, porque ela não quer pertencer, não quer divulgar, também lá na região de Piracicaba, que ela foi visitada por um ser pleiadiano, loiro, bababá, bonito, bonzinho, não sei o quê, que se materializou na sala dela na hora que ela estava vendo televisão. Só que ele ficou translúcido, ele estava numa espécie de holograma. Como ele não estava físico, engraçado, o cachorro vê espírito, né?
O cachorro percebeu, levantou a cabeça, olhou para ele, ela viu que ele estava olhando para ele, que eles estavam olhando para a mesma coisa, e o cachorro se manteve sereno naquela presença. E aí o pleiadiano passou a mão translúcida dele, que ela viu que era um ser holográfico que estava falando com ela, falando para ela, fez umas coisas nela, energéticas. Falou assim para ela assim, como os animais do seu mundo são lindos, como eles são doces e como eles são macios ao toque, né? Porque os animais da terra são animais de pelo, e na maior parte dos mundos, né, o clima não é tão gentil. Então, assim, muitos animais são animais de casca ou de escama, né? E aí ele mostrou para ela mentalmente a imagem de um cão, né? Lá da região de Alfa Centauro, de onde tinha a base desses pleiadianos, né? E esse cão era um cachorro, parecia um cachorro, mas cascudo que nem um tatu. Sabe o tatuzinho? Ele é cascudo, ele tem aquelas coisas escamosas, assim. Ele falou assim, não tinha um bichinho macio, peludo, um gatinho, um cachorrinho lá naquele mundo. Entendeu? Porque o sol era muito forte, radioativo, tinha extremos de calor e frio. Então os animais foram muito mais resistentes do que os animais terrestres. Os animais terrestres, na verdade, são extremamente delicados, vêm de um ecossistema muito delicado, o ser humano também é, e sobrevive muito mal no espaço, né? Então, isso foi o relato dela, dizendo que ele falava assim, eu vou dedicar vou chamar um dos meus cães de Rose, lembrando do dia que eu te conheci. Ele dedicou o nome de um animal para ela, tinha um animal de estimação daqueles, e chamou assim, você é minha amiga, eu vou chamar minha cachorrinha de Rose, lembrando de você. Isso é muito bonita essa história. Agora, por exemplo, eu tenho um gato, que é o Sahid, né? Aqui é uma casa visitada por reptiliano e tal, né? Então o Sahid, quando ele sente presenças, ele se esconde no armário. Quando eu vejo que o gato entrou no armário e não sai mais, entendeu? Eu sei que a casa está sendo visitada, vai ser visitada, né? Geralmente na mesma noite eu começo a sentir coisas e é batata, né? Então, assim, sobre animais e ETs, né? A reação pode ser tanto agressiva quanto calma. O caso dos gatos, os gatos ou eles ignoram ou eles se escondem. Os cães ou eles ignoram, ou eles ficam calmos ou eles rosnam, né? Quando o cão rosna, às vezes ele corre risco de vida. Principalmente quando os ETs estão à busca de animais mesmo para extrair o sangue, né? Vacas, principalmente, aquelas famosas histórias de vacas, cavalos, a extração do sangue, do plasma, né? As mutilações de animais, né? Aí você tem um perigo maior, né? Por exemplo, que os cães muitas vezes saem em defesa dos animais domésticos maiores, né, das vacas e tal, no pasto. E os ETs, geralmente, esse tipo de ET que tem esse tipo de intenção, né, geralmente já tem sedativo para esses cães. Os cães adormecem, não é costumeiro matar o cachorro, como aconteceu com o Manga. Acho que, na minha teoria, eu acho que o Gray matou o cachorro meio que não intencionalmente. Eu acho que foi uma coisa assim, meio de susto, entendeu? Eu acho que ele não esperava que o Rottweiler ia acordar, entendeu? Não que ele tenha hesitado em fazer isso, mas ele não foi lá nessa intenção, né? Depois teve ele até o Manga falou assim, poxa, né? O cachorro foi rosnar bem nessa hora, eles estavam de boa. O seu Manga é muito simples, muito bom. Falou assim, poxa, é uma pena, né, São Francisco? Eles estavam de boa. Quer dizer, os Greys que estavam lá, eles estavam lá só olhando, eles não estavam lá, sei lá o que fazendo ali, entendeu? Se eles escolheram alguma amostra de sangue, de pele do casal
já estava se preparando para ir embora, de repente o cachorro encanou, né? Outra situação que acontece bastante é o caso de, por exemplo, cachorros que são animais que são mutilados. Essa mesma Rose, ela era uma protetora de animais, e um dos cães dela, quando ela começou a estudar ufologia e tal, e começou a querer estudar chupacabra, essas coisas, em caso de mutilação em animal, ela queria se especializar nisso, né? Tem até aquele ufólogo de Curitiba, tá me falhando o nome. Bom, importante ufólogo de Curitiba, que escreveu Olhos de Dragão, né? O, o, eles escreveram, ela foi mexer muito com isso e começou a ir atrás de sítios onde tinha acontecido mutilações de animais na região, não sei o quê. E uma cachorra dela foi mutilada, foi encontrada morta, e a carinha da cachorra, a cachorra ficou sem sangue, foi encontrada totalmente seca, sem sangue, como se tivesse sido drenada, e a carinha da cachorra foi arrancada e colocada seca, embalsamada do lado do cadáver da cachorra, sem uma gota de sangue no chão. Uma coisa totalmente perfeita, totalmente mostrando que não era animal que tinha feito, quer dizer, eles deixaram a assinatura tecnológica deles, né, mostrando que não era um animal, não faria isso, não era uma águia, uma cobra que pode cortar uma cara de um cachorro e fazer como se fosse um casaco de pele, né, esticar assim e colocar na lateral do animal morto, e o crâniozinho da cachorra seca, o crâniozinho seco, limpo, em ossos brancos, né? Ela guardou a cachorra toda não, ela não guardou por causa que ia apodrecer, mas ela guardou a máscara, ela tem até hoje, ela mostrou já algumas vezes, né? A veterinária, ela pediu para uma veterinária laudar o cadáver da cachorra e viu que a cachorra não podia ser, mas nenhum animal faz isso, né? Teria que ser algum veterinário maldoso que faria isso. Ninguém faria isso na calada da noite na sua casa, né? E a cachorra não deu um grunhido, quer dizer, ela aparentemente foi morta sedada. O mesmo acontece com as vacas que são capturadas, elas aparentemente são mortos sedados. Você não vê luta do animal. Cavalo, aquele famoso cavalo Snippy, né? Que aconteceu no Texas, nos Estados Unidos também, o Snippy também. O animal parece que ele é sedado antes de ser morto, né? Agora, a reação do animal à presença de um ET na hora de uma abdução varia de rosnar a ignorar, entendeu? Nunca vi um cachorro ficar alegre com a presença de um ET, entendeu? Também nunca vi um gato correr pro ET e pular no colo dele, também não acontece isso. Ele pode estar meio cedo, eles deixam o bicho meio grogue, como eles deixam os humanos que não interessam, ou o animal instintivamente tende a fugir por ser um indivíduo estranho, né? Tá bom? Então, esse programa agora eu vou falar mais um caso, né? Curioso. O ET com sotaque, também desse Hype Science. Uma mulher que telefonou para a Força Aérea em Watsham, Suffolk, Inglaterra, 21 de novembro de 89, relatando o encontro com um homem estranho perto da casa. Às 10h30 ela estava andando com seu cachorro, o que parece ser um padrão, né? Porque outra história desse tipo não é um padrão. Isso não é por causa do cachorro, é porque a pessoa estava andando na rua à noite e ficou mais exposta ao UFO. Perto de um campo de esportes, quando foi abordada por um homem com sotaque escandinavo, um nórdico, e um nórdico falando com sotaque sueco, né? Vestido um macacão marrom claro, parecia um traje de voo. No relatório sobre o caso no Arquivo Nacional, lê-se: o homem perguntou se a moça estava ciente das histórias das áreas circulares achatadas que surgem nos campos de trigo, os crop circles, né? Ela explicou que era de outro planeta semelhante à Terra e que os círculos eram causados, segundo ele,
por seres que haviam viajado para o seu planeta. Quer dizer, ele dava a origem extraterrestre dos Crop Circles. O homem prosseguindo dizendo que suas visitas eram amigáveis, mas que foi ordenado a não contatar os humanos, porque eram vistos por eles como ameaça. Diz que havia desobedecido às ordens porque sentiu que seria importante tentar estabelecer. Às vezes o ET desobedece o seu capitão, desobedece o seu chefe. Então ele falou com a mulher, sendo que ele tinha sido orientado a não fazer isso. Eles conversaram até por 10 minutos. De repente o homem misterioso corre em direção de onde veio, correu pela estrada pelo lugar onde veio. A mulher, percebendo a gravidade da situação e com medo do que acabou de acontecer, também correu, né? Só que para a casa dela, na direção oposta, já em estado de pânico. Nesse momento ela ouve um barulho ensurdecedor, um zumbido crescente, né? Atrás dela, ela se vira e vê um grande objeto esférico, semelhante, de cor branca e laranja, em direção até desaparecer na atmosfera. O ministro da Defesa dos Estados Unidos, em nota anexada ao arquivo, descreveu o caso como um dos nossos relatórios mais incomuns sobre ETs. O operador recebeu a chamada da mulher em 1979 e descreveu como verdadeiro. Bom, eu já vi histórias de ETs correndo, comentando esse caso aqui. Um rapaz na Bahia também falou que ele morava numa rua deserta, numa área semi-rural, e viu um ser ET correndo, apavorado, de madrugada. Entendeu? De certo ele se desgarrou da nave e ele estava na mata, alguma coisa ali perto de mato. E ele correu no meio dos humanos ali, não tinha gente, eram 4 horas da manhã. Mas ele correu na rua rumo à nave, desesperado. Entendeu? Porque a última coisa que ele queria no mundo era ficar preso aqui. É o que aconteceu com o ET de Varginha. Né? Então, às vezes eles correm pela vida deles rapidíssimo no meio de... Se tiver que correr em meio de rua habitada, corre. Só não quer ser pego pelos humanos, né? Imagina o medo que ele deve sentir, sabendo que alguns humanos podem sair e catar ele, prender, levar, entregar para os Estados Unidos, sei lá. Né? Esse ser que já estava aprontando, né? Estava falando com a mulher, estava desobedecendo o parâmetro determinado pelo capitão dele. Acho que ele viu que a nave ia decolar, ele correu para dentro, entendeu? Ele fugiu literalmente, sabia que se... Entendeu? Os outros não iam deixar ele ficar lá, mas ele deve ter levado uma boa bronca. Supondo que ele é um pleiadiano que falava com aquele sotaque sueco, né? Sempre quando a gente... Essa coisa de que os pleiadianos realmente, né, os nórdicos, os ETs loiros, realmente parecem com sueco, é inacreditável. Nessa época de Copa, agora, eu tenho visto assim uns loiros na rua e falo assim, será que tem um pleiadiano disfarçado aqui passeando no meio desses alemães, desses suecos e desses escandinavos que estão aqui na rua? Porque você anda na rua, você vê vários, né? Que vem para assistir a Copa e tal, e fala assim, será que um desses é ETzinho também, que está disfarçado? Claro que não para ver a Copa, mas ele podia se aproveitar da situação para andar na rua com mais... Aqui no Brasil as pessoas são geralmente mais morenas, ele passaria com mais naturalidade, né? Tá certo? Então, às vezes acontecem umas coisas erradas, absurdas, assim, em contato de ET com humano, o ET que desobedece, o ET que vai lá fala o que não deve, foi falar com a mulher sem ter permissão, né? Mas, de uma forma geral, tudo é muito controlado e muito... Um Gray não faria isso, um Gray não desobedeceria. É porque o cara era humano, né? Ele é humano, os pleiadianos são humanoides, são humanos. Quer dizer, nós somos humanoides, eles que são os verdadeiros humanos. Na verdade, a gente inverte os valores, né? Fala assim, o humano da Terra, o humanoide da Terra e o humano do espaço. Essa é a verdade, né? Tá bom? Então, Michele Cristine, minha querida, espero ter respondido para você a contento. Não sei tanta coisa sobre animais, me dedico esse programa a você, tá bom? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.